conversando com o Regis Moreira, que é jornalista, gerontólogo e escritor. Está lançando agora o livro Fabulações Queer, Crônicas para o Mundo Possível, pela editora Patuá. E esse livro ele reúne 22 crônicas publicadas no período da pandemia, na Rede Lume de Jornalistas e no site Semana On. É uma honra para a gente da Lume que esse material que você publicou, crônicas lindas, crônicas instigantes, que eu sempre lia com muita curiosidade e descobrindo sempre coisas novas, elas estejam agora reunidas nessa publicação. Então, é um prazer a gente fazer parte dessa história de alguma forma. E eu queria que você contasse aí sobre essa entrada no mundo da literatura, né? Como que ela se deu e como é que está aí a sua emoção para o lançamento na próxima semana, que vai acontecer em grande estilo durante a Festa Literária de Paraty, certo? Exato. Dia 11, às 15 horas, na Casa Gueto. Então, você fez algumas perguntas, né, nessa primeira pergunta. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, porque foi na busca de encontrar sentidos durante a pandemia, naquele período de caos sanitário, social, de existencial que a gente viveu, né, na pandemia. As crônicas foram sendo produzidas e, concomitantemente, eu estava fazendo um pós-doc na UFRJ sobre teoria queer, sexualidade e gênero. E aí, escrevendo as crônicas para a Rede Lume, eu ia elaborando, né, essa encruzilhada de coisas, né, que era este caos que nos fez pensar no sentido da vida, né? E então eu estava estudando o gênero, vivendo esse momento de lockdown, né, na maioria do tempo, depois um momento de abertura e depois já abertura, que um pouco depois da pandemia também tem alguma coisa. E é nessa busca de encontrar sentido, a Rede Lume fez parte dessa história, né? A possibilidade de me comunicar com outras pessoas por meio do jornal, né? Tanto a Rede Lume quanto o Semana On. Então, foi neste período. E eu fui descobrindo, Cecília, ao estudar sexualidade e gênero, que eu não estava estudando, eu achava que fosse estudar sexualidade, né? Mas quando você vai estudar essa matriz de gênero, você vai estudar o poder e a perpetuação do poder sobre corpos subalternizados historicamente, e por que essa invenção de gênero vai subalternizando esses corpos, né, e os deixando à margem. E a gente vivia isso durante a pandemia, né? Quais as vidas valiam mais, quais vidas valiam menos, quais teriam direitos a respiradores, quais não teriam, quais eram os corpos considerados mais propícios a morrer por conta de comorbidades. Então, tinha os corpos idosos, os corpos pretos, os corpos pobres, os corpos gordos, e todos os considerados doentes, ali de certa forma, né? E era uma gama, isso, comorbidade era muito extenso, que a gente via quem era possível ter, quem tinha possibilidade de fazer lockdown, né? Também era um privilégio você fazer lockdown. Então, a gente foi vendo, acompanhando isso, e isso tudo era uma teoria queer, porque falava de corpos dissidentes, de vidas que valiam, que não valiam, que valiam mais e que não valiam nada, que pouco valiam, que pouco importavam. A gente escutou coisas horríveis, inclusive, do governo da época e de algumas pessoas dizendo sobre moradores em situação de rua, sobre a população carcerária, né? Então, era bastante pesado o que a gente viveu nesse período, né? E essas crônicas foram produzidas a partir deste período, mas também fazendo uma revisão histórica da minha vida, porque estudar gênero é isso, né? Eu sou um homem branco, cheio de privilégios, mas sou um homem que me considero queer hoje. Nos estudos, eu lutei a vida toda
para ser gay e me descubro queer, desencaixado, um pouco desencaixado na questão da homossexualidade enquanto identidade de gênero. Fui percebendo que o meu corpo nunca se encaixou em nada, nem nas classificações identitárias que tentavam dar conta deste corpo dissidente, né? Mesmo assim, eu não me reconhecia. Eu fui percebendo isso com os estudos, né, e vivendo o caos pandêmico. Então, é um corpo desencaixado. E, junto com isso, vendo quais eram os meus corpos parceiros em aliança, né, essa multidão de anormais que o Preciado bem fala na obra, né, a multidão dos anômalos, porque eu fazia parte, eu estava dentro desse bojo, né, de pessoas anormais. E as crônicas falam disso, né, elas falam dessa virada de chave, porque foi um processo, né, que a gente viveu, dessa virada de chave daquilo que imprime em você como um corpo fracassado, dissidente, dissonante, um corpo que pouco vale. Quando você descobre que isso, na verdade, é a sua potência, né, você vai dar um giro nisso, né, e começa a perceber que essa fraqueza vista pelos olhos de uma sociedade necropolítica, né, neoliberal, capitalista, né, esse jeito de te ver fracassado é o jeito que você é, e você não quer ser sucesso a esses olhos. Né? Então é muito libertador o queer, né? Porque você não quer pertencer mais a essa caixinha, né? Porque durante muito tempo, e muitos passam por isso, e isso leva até a muito suicídio ou muita infelicidade, né? De corpos que tentam se encaixar num sistema que não prevê essas vidas. Na verdade, é um sistema que quer que essas vidas morram. E se você se encaixa muito nesse sistema, você vai morrer, né? Ou de infelicidade, ou de morte física mesmo, ou uma morte social. E quando você percebe esse jogo, que é um jogo de poder, né, você faz uma virada nisso, porque aí essas lógicas regulatórias, sociais, econômicas, etc., não fazem sentido nenhum. E quando isso deixa de fazer sentido, a tua potência aflora, e aí quem é que pode com você, né? Aí ninguém mais pode contigo. Então eu fui escrevendo, refletindo, e isso passa desde minha infância até os dias atuais. As crônicas falam disso, sabe? Era impossível não fazer uma revisão histórica da minha vida a partir de todos os afetos que eu estava vivenciando, né? Mas, voltando ao livro, como que surgiu a possibilidade ou a ideia de juntar tudo isso e fazer um livro? Então, eu tirei uma licença da universidade para cuidar de minha mãe, que estava com problemas de saúde no interior de São Paulo, onde ela mora. E aí eu tive um pouco mais de tempo, né, para me abrir para outras possibilidades de vida. E descobri que a editora Patois estava com um edital aberto para lançar livros durante a Flip de 2024. Nossa, que incrível, né? Porque eu já iria participar da Flip 2024, eu vou para as Flips há muitos anos, né? A Flip é um momento do meu ano assim que me reenergiza para o resto do ano. Aquilo é muito encantador, aquele evento, né? E aí, quando eu vi esse edital, eu falei, eu tenho um monte de coisa escrita, né? Eu não preciso escrever um livro. Eu vou reunir as crônicas que eu escrevi para a Rede Lume. E revisitei essas crônicas e vi que tinha um eixo central nelas, que era o queer, né? Então, não são todas as crônicas que eu escrevi nesse período, mas todas as que eu escrevi que falam sobre corpos queer. São 22 crônicas. É bastante. É um livro de 150 páginas deu. É um livro grande, assim. E aí eu fiz essa edição do material, né? E vou mandar para a editora Patois, e sem muita esperança que fosse ser selecionado, inclusive. E aí saiu a resposta, e eu descubro, e eu não sabia nem
o que era a Editora Patuá, nem o que a Pito tocava essa editora. E eu fui descobrindo a Editora Patuá, que é uma editora maravilhosa, né? Dentro de uma editora independente que questiona o próprio mercado editorial, né? Ela tem uma rede, né? Essa casa onde vai ser lançado o livro, eles formam uma rede, tem mais de 20 editoras independentes, e a Editora Patuá, eles são muito organizados, muito envolvidos, é quase que um trabalho missionário, eu não gosto dessa palavra, mas tem essa vocação de trazer autores novos, né, que ainda não foram publicados, né, e que as grandes editoras não abrem essas portas, esses caminhos, é muito difícil você acessar. Muitas editoras, quando você entra, você tem uma cota de vendagem, você tem que fazer pré-venda, você tem uma participação, você tem que pagar a parte dos livros, enfim, envolve uma questão financeira para você publicar os seus livros. E a Patuá não envolve nada disso, né? Você entrega o teu material revisado, né? E eles bancam tudo, né? Então, ela está completamente contra-hegemônica no mercado editorial, né? No jeito de comercializar, no jeito de tratar o escritor, né? E na forma com que foi tratado, que eu estou sendo tratado até agora, né? Tanto na edição do material mesmo, gráfico, quanto na capa, quanto no convite, então existe toda uma delicadeza mesmo, né? De um cuidado para trabalhar com estes novos escritores. Que abriu um portal, Cecília. Uhum. O portal do mundo editorial abriu agora, né? Sim. E com este livro. E aí é até incrível falar disso, porque assim, abre um portal mesmo. Aí eu já tenho esse livro, eu já estou participando de um outro edital que mandei essa semana, já tem na Flip também, na Casa Gueto, vai lançar uma coletânea de poesias, que eu estou com 2 poesias Então eu estou participando com mais. Tem um outro livro que eu vou ter 2 poesias, né, da própria Casa Gueto. Eu estou participando já de um outro edital para a Flip de 2025, da Off Flip. Então, assim, abriu um portal aí. O Renan Quinalha, você colocou aí um escritor, ele é um ativista, ele tá nas redes, muita gente conhece. O Emerson Merri, fala um pouquinho dele. O Emerson Merri é um médico sanitarista do movimento sanitarista do Brasil, da época da redemocratização do Brasil. Então, ele participou desse processo de redemocratização. Ele é um médico envolvido na resistência desde a ditadura militar, né? E no processo de construção do SUS, inclusive, ali. E ele foi professor da Unicamp durante anos e depois ele foi meu supervisor na UFRJ. E, além disso, desses cargos, né, o Emerson foi um amigo, um médico malucão, assim que eu costumo dizer dele. Ele era um médico malucão, gente boa pra caramba, que trabalhava comigo no hospital psiquiátrico. Eu trabalhei durante 17 anos na assessoria de imprensa de um hospital psiquiátrico em Campinas. E Emerson era aquele médico que ia trabalhar de bermuda, rabo de cavalo. Então, ele está assinando o prefácio. E a Lua Lamberti está na contracapa, que é uma travesti artista aqui, das artes cênicas, que dá aula aqui na Universidade Estadual de Maringá. Uhum. Então, são 3. E eles escreveram para mim 3 declarações de amor. Tá lindo o que quando eles me mandam esses textos, eu fiquei muito lisonjeado, muito emocionado, assim, porque são 3 declarações de amor que eu recebo, né? E dessas 3 figuras incríveis, né? E Renan, além de tudo isso que você falou, Renan se torna um amigo, né? Ele é de uma generosidade e a gente teve uma empatia tão grande, assim, uma afinidade tão grande desde o princípio, que a gente é um amigo de se frequentar, sabe? De se conhecer, de querer se encontrar. E eu costumo falar, como ele é famoso, né? Ele é um cara que está nas redes, né? Tem muitos seguidores. Ó, tem uma orelhinha do Renan no meu livro. Quem quiser uma orelhinha do Renan, vai ter lá disponível, né? Marisa. Corre comprar a orelhinha do Renan. Tem a orelha do Renan disponível no meu livro.
E vamos lembrar novamente, então, lançamento dia 11, na Casa Gueto, durante a Flip. É isso? Que horário? Isso, às 15 horas, né? Das 15 às 16, eu vou estar lá recebendo os convidados e dando autógrafos. Tem a possibilidade de depois você fazer um lançamento caseiro aqui em Londrina também, depois da Flip? Já está marcado. A Samanta, do Sesc Cadeião, me convida para lançar o livro no Sesc Cadeião Cultural de Londrina. Vai ser no dia 1º de novembro. Eu vou fazer um sarau de lançamento convidando artistas da cidade para interpretar crônicas ou trecho dessas crônicas durante o lançamento, para a gente não fazer também uma mesa chatinha que fique lá falando só do livro, né? Eu quero que as pessoas conheçam a obra, então a gente vai fazer uma espécie de sarau, né? E vai fazer parte, esse evento de lançamento do livro, do terceiro OCA, que é um encontro de decolonialidade na comunicação que o programa de pós-graduação de comunicação da UEL realiza. Essa é a terceira edição. Maravilha. Regis, parabéns pelo livro, obrigada pela entrevista. Eu queria encerrar com você lendo uma das crônicas que eu gostaria que fosse a minha criança queer, mas você fica à vontade, se tiver outra preferência. Então, minha criança queer. Mora em mim um menino crescido, domesticado, alfabetizado, colonizado, civilizado, normalizado. Será? Será que não, né? Foram todas tentativas frustradas. Eu nunca me encaixei em nada por inteiro. Sempre sobrou de mim nos moldes que mal me coube, sempre deslocado deste imperativo hétero-cis normativo, nas bordas que me constituem. A criança queer relegada, hoje, é potência existencial. Viro a mesa, viro os olhos, me viro, vingo. Não no sentido de desforra, porque longe de mim está o recalque dos desamados. Muito pelo contrário. Vingo porque a vida vicejou. Vingo porque brotei ali naquela fresta, naquela rachadura, naquela greta, garbo grito, danço infinito, sacolejo nos desencaixes, orgulho-me de quem me tornei, de quem me torno, de quem me transtorno, desenquadro da moldura, essa que sempre me disse, sua obra não cabe nesse encaixe. E eu não caibo mesmo. Eu desencaixo, vaso, liquidificando. Apesar de minhas águas parecerem mansas na superfície, ando correnteza, caudaloso, fluxo intensivo, voo, com esse erê queer, atravesso. É isso.